Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez seguindo o nosso ciclo de estudos do Centro Espírita João Vicente, um terreiro que fica no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Senador Camará. O estudo, nossa aula de hoje, aula número 8, vai falar sobre o orixá Inhansã, uma visão arquetípica sobre o orixá. O ciclo de estudos é Mitos, Arquétipos e Orixás na Prática Umbandista. Convido você a assistir a nossa primeira aula e você vai ter a exata noção do que a gente quer falar com esse estudo, essa visão do orixá de uma maneira profundamente interessante que nos ajuda o nosso dia a dia, não só na nossa mediunidade. Essa é a nossa aula número 8, o orixá é Inhansã, e ao final dessa exposição eu espero que você consiga reconhecer a Inhansã histórica, que você reconheça o papel de Inhansã dentro do panteão iorubá, que você compreenda o que Inhansã representa no caminho da individuação, refletir sobre o arquétipo que Inhansã representa e reconhecer os aspectos de sombra e luz do arquétipo do orixá Inhansã. Vamos seguindo com a nossa aula, vamos falar de Inhansã na história, que todo orixá, a maioria deles apresentam a sua história. São pessoas que realmente estiveram encarnadas e que tiveram uma proeminência dentro do seu grupo e, devido à sua importância, passaram a ser reverenciadas como divindades, e Inhansã é uma dessas personalidades. Ela foi uma princesa na cidade de Irá, lá na Nigéria, em 1450 a.C., e ela tinha parentesco com o marido dela, com Xangô, porque ela era sobrinha neta do rei Elempé e era neta da mãe de Xangô. Ela era uma prima de Xangô e ela ajudou o marido a conquistar reinos, expandindo o seu território dentro do Império Urbano. Ela tinha um temperamento forte, um temperamento belicoso, e ela gostava, ela curtia das atividades de guerra, e isso reforça os relatos que contam que ela foi das esposas de Xangô, que ela foi assim a esposa ideal, a que o completava, né, em suas atividades, em seus gostos. Conta-se também que Inhansã tinha um forte senso de justiça, ou seja, a pessoa que era maldosa ganhava dela infortúnios, a pessoa que era bondosa ganhava as bênçãos de Oiá. Ela também tem todo o envolvimento dizendo que ela era feiticeira e que esse controle, essa manipulação das artes mágicas ela teria aprendido com a família materna, que vem da região de Nupê, que é a mesma região de onde surgiu o Omulu. Algumas passagens na história associam a Inhansã a mitos agrários de fecundidade. Aqui é a região, estou com o cursor em cima do mapa da Nigéria, né? Aqui é onde tudo está acontecendo, nossos relatos todos dos orixás. Aqui está o Benin, um país vizinho, onde também tem várias coisas aqui acontecendo, e a gente está falando sobre eles. Puxando aqui a Nigéria, nós temos um mapa linguístico, só para vocês terem a noção de território, de proximidade geográfica. Aqui é onde se falava Yorubá, nessa região rosada que está aqui, e aqui é a região de Nupê, onde veio a família, né, de Inhansã, a família materna dela estava aqui nessa região, tudo muito bem perto, onde também o Mulu apareceu. A título ainda de curiosidade, para agregar valor ao nosso estudo, eu trouxe aqui o mapa da Nigéria ainda mais focado, e isso aqui são rios. Está vendo aqui esse rio? Esse aqui é o rio Oxum. E o rio Oxum, ele corta o estado de Oxum. Aqui está o rio Obá, que tem um dos afluentes do rio Oxum, e a gente vai falar sobre Oxum e Obá, e as águas aqui nesse encontro de rios, elas ficam revoltas, reforçando um mito, né, de uma rivalidade de Oxum e de Obá. Aqui está o rio Ogum, onde ocorrem rituais para Iemanjá. Aqui está o rio Euá, que a gente vai falar de Euá também ao longo do nosso estudo. Eu só vou voltar um pouquinho o nosso mapa, que eu deixei de falar uma coisa. Estão vendo essa linha que corta aqui o território nigeriano?
Esse aqui é o rio Oiá. Oiá é o nome de Inhansã, né? Esse aqui é o rio Oiá, ele corre, né? Ele corta aqui uma grande parte do território da Nigéria. E ele é um rio muito importante, porque ele tem navegação, enfim, ele irriga várias, né, grande parte do país, e é muito importante todas as cidades que vivem aqui em torno do rio Oiá. E os orixás emprestam, né, seus nomes aos rios aos orixás. O fato é que vários rios recebem o nome dos orixás. Vamos seguir aqui com a nossa aula. E aí eu acabei de falar, né? Rio Oiá, e o nome dela é Inhansã, afinal de contas o nome dela é Oiá ou é Inhansã? Newton, qual é, né, o nome desse orixá? O nome completo dela seria Oiá Akambi. E ainda há uma controvérsia em cima desse nome, porque estudos apontam, né, ou demonstram que Oiá Akambi seria um nome específico de uma qualidade de Inhansã. Então o nome dela com certeza é Oiá. Oiá é o nome da mulher, né, que morou com Xangô, que foi a esposa dele, a primeira esposa. Inhansã é um título que ela recebeu e por o qual ela passou a ser conhecida, porque Inhansã, segundo o mito, ela não engravidava. E ela fez sacrifício, procurou um aconselhamento com um oráculo, e depois que ela fez o que ela tinha que fazer, ela engravidou e deu luz a 9 crianças. E aí ela ficou conhecida como Yaomomezan, a mãe de 9 filhos, né? Aquela que deu à luz 9 vezes. E quando você faz uma contração dessas palavras, que o Yorubá faz muito isso, ele junta as palavras de uma frase e forma uma palavra só. E aí, quando você junta Yaomomezan, deu Inhansã. E ela passou a ser conhecida, então, também com esse título, dando nome, agregando, né, valor ao nome dela. E os dados históricos eles reforçam mais ainda o lado mitológico de Inhansã. Esses dados falam que ela era uma mulher muito bonita, na sua beleza física era bastante conhecida, ela tinha um espírito guerreiro e ela tinha uma capacidade estratégica e também uma força física também muito grande, se diferenciando, né, das demais mulheres da época. O controle do elemento ar ele pertence a Inhansã. Só que a gente costuma falar que Inhansã é a rainha do vento, é a rainha da tempestade. Então, quando a gente imagina, né, Inhansã, mas logo aquela ventania. Só que enquanto controladora do elemento ar, a gente precisa entender que ela tanto rege a tempestade como a calmaria. Então, todas as formas, né, como o ar se apresenta ou se movimenta ou não se movimenta, tem a regência de Inhansã. A calmaria, a brisa, os ventos fortes e as tempestades são manifestações do poder de Inhansã. Inhansã ela foi a primeira esposa de Xangô e divide com ele o poder do fogo e do raio, como a gente viu lá na aula sobre Xangô. Além do domínio sobre o ar e sobre o fogo, Inhansã ela é a senhora dos eguns, ela controla os espíritos desencarnados. Egum é todo espírito desencarnado, não necessariamente um espírito em sofrimento. A gente costuma jogar, né, a palavra Egum para um âmbito muitas vezes pejorativo, não necessariamente é um espírito mau ou em sofrimento. Egum é qualquer espírito que está na erraticidade, é um espírito que está entre encarnações, que está desencarnado. A gente pode entender o quê? Caboclos são eguns, pretos velhos são eguns, Exus, entidades que trabalham na Umbanda são eguns, só para a gente ter essa ideia e saber diferenciar dentro de um contexto se aquela está se referindo a um contexto de um espírito em sofrimento ou simplesmente um espírito desencarnado. Inhansã, ela tem os arquétipos de quê? O que ela traz? Ela traz a coragem e o hedonismo, a gente vai falar sobre eles, e a gente precisa entender que o conceito de coragem, assim como o conceito de amor, de justiça, eles se esvaziaram bastante o uso dele ao longo do tempo, né, dentro da nossa sociedade. A gente define coragem como força, energia, como falta de medo, né, como bravura. Isso é a definição mais simplista, mais fácil que vem à nossa mente. Só que coragem, ela não é ausência de medo.
A coragem, ela é a capacidade de enfrentar o medo. Corajoso não é aquele que não tem medo. Corajoso é aquele que sabe que existe um perigo, ele receia o perigo, só que ele enfrenta esse perigo. Com o quê? Com preparo, com autoconhecimento. A gente vai ver isso ao longo do nosso estudo aqui. O medo, ele não é o pânico também. A gente confunde medo com pânico, porque o que é o pânico? O pânico, basicamente, é aquilo que algumas pessoas demonstram em frente a um rato, uma barata ou uma cobra, né? Aquela atitude completamente sem assertividade, né? Com movimentos desconectos e gritos né? Demonstrando o desequilíbrio. Aquilo é o pânico. O pânico é a incapacidade de uma ação assertiva. Enquanto o medo é um estado de alerta. O medo nos coloca sob alerta. Por que, que a gente, nesse momento de pandemia, de perigo de uma contaminação, a gente sai à rua, a gente é aconselhado que é usar máscara, e as pessoas já buscam a máscara por conta do medo da contaminação. Então, o medo nos faz ficar em alerta. Por que, que eu evito sair de casa depois de altas horas da noite? Por que, que eu evito estar em alguns lugares? Porque eu sei que aquilo é perigoso. É o medo que me coloca em alerta, me faz evitar determinadas situações. O medo faz a gente ficar precavido. E aí entra no dia a dia adquirir um plano de saúde, contratar algum serviço de segurança, porque o medo nos faz tomar precauções para evitar o perigo. A coragem, ela requer a audácia, que também a gente não pode confundir com falta de responsabilidade, com improviso. A audácia, ela requer um preparo, uma estratégia. A pessoa é audaz porque ela estudou o movimento, ela estudou a situação, e aí ela consegue ter destreza para alcançar o objetivo. A audácia requer um planejamento, requer o que a gente chama de autoconhecimento. Seguindo com a nossa aula, a gente vai entender então que a coragem, ela representa o domínio da nossa vontade sobre o nosso instinto e sobre as nossas emoções. E a coragem também é enfrentar a si mesmo, é reconhecer a si e saber ter esse controle sobre o instinto e sobre as emoções. E o hedonismo, ele busca o prazer. Em princípio, são arquétipos que são contraditórios, porque enquanto o hedonismo busca o prazer, busca a emoção, a coragem busca controlar a emoção. Em Yansan é justamente esse equilíbrio entre essas duas coisas. Arquetipicamente, o hedonista, o hedonismo estimula o ser humano a nunca desistir daquilo que ele quer, né? Que é a felicidade e que é aquilo que faz ele se sentir bem, que faz ele ter prazer. E nesse caminho da individuação, a Yansan une esses dois arquétipos que são, em princípio, contraditórios. E aí ela nos faz experimentar a diferença entre autocontrole e autodomínio. O que é o autocontrole? O autocontrole, ele é repressão. Você controla por repressão os instintos, as emoções, os impulsos que não devem, né, ser manifestados, ser exteriorizados. Isso é o autocontrole. Então ele é baseado em repressão, mas não é baseado na chamada inteligência emocional. E quando você reprime instinto, quando você reprime emoção, quando você reprime desejo, você pode fazer com que eles voltem de uma maneira muitas vezes até violenta e não saudável. Lembram lá do mito de Oxóssi, em que um pássaro pousou no palácio e aquele pássaro, na explicação do mito, ele foi entendido como tudo que foi reprimido depois voltou de uma maneira ameaçadora. É exatamente isso. Quando você reprime, vira uma panela de pressão. Aquilo tem que sair, aquilo tem que ir para o consciente. E aí está a diferença entre autocontrole e autodomínio, porque o autodomínio é a capacidade de você observar os impulsos, observar o que está na sombra, o que merece, o que precisa, muitas vezes ter uma atenção e ser canalizado e ser controlado,
Só que você não reprime, você convive, você deixa ele vir e você o entende, e aí você gera o domínio. Você gera o domínio, você gera um poder imenso para você quando você consegue se entender e harmonizar seus desejos, seus instintos, suas necessidades, sua inteligência, sua razão e sua emoção. Isso é o autodomínio, isso é a inteligência emocional. O autodomínio, então, ele vem o quê? Do autoconhecimento, que é o que Nhansan nos convida a fazer. Nesse diálogo desses arquétipos de coragem e de hedonismo, a gente está falando então de razão sobre o prazer e sobre o medo, porque senão a gente fica só se movimentando e se comportando diante do que é prazeroso e do que dói. E você precisa agir também pensando em por que você evita a dor e busca o prazer. E aí sim você age com consciência, aí sim você age como um ser humano e não tão somente de maneira reativa. Você está buscando, você é coerente com seus princípios, independente de sentir prazer ou dor. Então você toma decisões baseadas em valores e não em medo ou em prazer. A coragem, então, ela fica ali no meio termo dos sentimentos com o medo e com a confiança. Esse equilíbrio de emoção e de razão, ele é positivo para o convívio social e também para a saúde mental. Aliás, é principalmente por conta do bem que promove e do conhecimento que traz essa prática. Quando você tem autodomínio, você gera um magnetismo muito grande, né? As pessoas se impressionam com você, você encanta as pessoas, isso gera carisma, isso gera um poder muito grande em quem consegue ter essa compreensão de si mesmo. Aí a pessoa corajosa, ela não fica por aí buscando o perigo. O corajoso enfrenta o perigo quando é necessário fazer aquilo. A pessoa que é covarde, ela é uma pessimista. A pessoa covarde, ela não tem força para enfrentar os perigos, por isso que ele é covarde. Enquanto o corajoso, ele sabe que existe o perigo, mas ele enfrenta. O covarde, ele não enfrenta porque ele não acredita em si, ele não tem confiança em si, ele é uma pessoa pessimista, ela está sempre vendo o lado ruim, valorizando o fracasso, ela não tem esperança, e aí isso torna ela uma pessoa covarde, sem energia para ir adiante. O corajoso, ele é confiante e ele tem esperança e ele busca fazer aquilo que é certo na hora certa. Ele não é um irresponsável, ele até pode recuar para que possa, em um momento propício, realizar as ações, o que ele precisa fazer. Nesse equilíbrio de razão, de emoção, em que Ansan está lá trazendo para a gente a questão do próprio hedonismo, o que o hedonismo faz nessa busca de prazer? O hedonismo ele fala muito de libido, né? E canaliza para o lado do prazer também sexual. E se você não tiver o hedonismo bem canalizado, você pode descambar para um, uma busca de prazer pelo prazer. E quando você junta a coragem que a Yansan está trazendo, você tem uma canalização da libido. Porque é lógico que canalizar, extravasar a libido pelo lado sexual também é saudável. Mas quando você também pega essa energia e você canaliza para a criatividade, você canaliza para ah, transformar o mundo, fazer o bem para o outro, também dá um combustível muito interessante. Então, quando você consegue canalizar essa tua força, você faz uma transformação, tá? Geral, em todas as áreas de sua vida. Você tem criatividade e sucesso pessoal. Você joga aquilo para a inteligência, ninguém vai te segurar. É muito interessante. E a coragem moral, porque Yansan fala de coragem moral. O que é coragem moral? Coragem moral é fazer aquilo que é certo. Sabe quando você se vê diante de situações que você sabe que elas não são boas, que não é justo, sabe que está errado, mas você se cala
e aquilo passa e você fica, eu não me posicionei, você fica se cobrando, né? Você não teve a coragem moral de fazer aquilo que tinha que ser feito. Um exemplo, uma pessoa, em uma palestra, ela comentou sobre a coragem moral. E ela falou que ela estudava e que o professor era judeu, mas alguns alunos eram nazistas. E em uma atitude desnecessariamente de violência moral, né, de coação, os alunos, antes da aula começar, desenharam suásticas no quadro negro. E ela chegou e percebeu aquilo ali, e ela achou, sentiu aquilo ali errado, mas ela não fez nada. Sentindo-se mal, continuou calada. E o professor chegou, ficou um clima muito ruim, o professor simplesmente apagou as suásticas e deu a aula. Ao final da aula, ela dirigiu-se ao professor e disse que estava sentindo muito mal com aquela situação, porque ela poderia, né, ter feito alguma coisa. Ele disse: mas minha filha, você não poderia ter feito nada, né? A agressão estava dirigida a mim. Ela falou assim: não, eu podia ter feito, eu podia ter apagado, eu podia ter me posicionado. Então é isso que é a coragem moral, é aquilo que te impulsiona a não se calar diante da injustiça, diante da mediocridade, diante da violência, diante do preconceito. É isso que a gente, muitas vezes, por alguma razão, se cala e não vai adiante. Às vezes, no trabalho, você com medo de alguma represália, até com medo de demissão, ou com medo de ser o chato da história, por não querer se expor, você às vezes se cala, mas aquele se calar, a tua consciência fica te cobrando, né? E você, e a partir daquilo, aquela pessoa dessa, né, dessa aluna, ela nunca mais, ela falou assim, jurou para si mesma, nunca mais se calar diante de situações com as quais ela não concordasse, pelo mal-estar que ela sentiu. A coragem oral faz você não ficar apático, não ficar complacente com o que é cínico, com o que é do ódio, com o que é falso, e você faz, a tua consciência te solicita, te chama a esse compromisso, né, com a coragem moral. Não você fica inadequado diante de você mesmo e se cobrando muita coisa. A coragem moral é isso, é você pensar e medir, julgar como que a tua ação, a tua falta de ação pode influenciar o mundo e a sua vida. Inhan nos cobra isso dentro dos seus arquétipos, traz esse conteúdo para a nossa consciência. Aspectos de luz e de sombra de Inhan. Ela nos traz a coragem. Quem está com o arquétipo, né, dentro do aspecto de luz é a coragem que não é irresponsabilidade, como a gente já viu, é a coragem do autoconhecimento, tem a força de vontade, não basta só a vontade, você tem que ter o combustível para fazer, para realizar as coisas. E o aspecto de Inhan nos traz força de vontade, disciplina e estratégia por conta do autoconhecimento. Você tem método, você tem hora, você tem horário, você tem razão e estratégia para realizar as tuas metas. O autodomínio em contraponto ao autocontrole, que é o se conhecer na repressão. A inteligência emocional que vem aí como consequência de todas essas práticas, a sexualidade equilibrada, é lógico que o sexo bem vivido ele faz muito bem, e quando você está com ele em desequilíbrio, você está gerando situações ou vivendo talvez momentos que não sejam tão legais assim, o prazer pelo prazer, e a sexualidade equilibrada te faz bem, é saudável. Ela gera franqueza, né? A franqueza é fantástica. Franqueza é quando você expõe o teu pensamento, expõe a tua vontade, expõe as tuas razões de uma maneira clara, tranquila, serena, com conhecimento, e você passa a dignidade e verdade naquilo que você diz. A criatividade, por conta da sexualidade bem dirigida, gerando criatividade. E o magnetismo pessoal, que é inevitável de ter quando você tem o autodomínio, né, nos teus componentes mentais, e teu corpo e tudo isso. Os lados de sombra do arquétipo de Nhansan, o temperamento explosivo. Existe, né, toda uma visão equivocada, né, de achar que filhos de Nhansan falam o que querem, a hora que querem, e falam alto, a questão da pessoa que é barraqueiro. E aí confunde-se ser franco com ser mal educado.
temperamento explosivo ele é um desequilíbrio, na verdade, não é franqueza, né? E você está completamente vivendo a base do que as emoções ditam e não o controle da emoção e da razão. Ele traz também a perversão, tanto a perversão do sentir prazer com o sofrimento que você causa ao outro, como a perversão dentro da visão psicanalítica, que é o você romper com as normas. Você sabe que uma norma existe, que uma lei existe, que um limite existe, mas você ultrapassa sabendo que está ultrapassando e não tem nenhum remorso com isso. Não tem nenhuma cobrança com isso. Você faz o que é errado e você não sente culpa com isso. Isso é perversão. Tem a sexualidade descontrolada, como a gente já falou, tem a manipulação, porque a pessoa que tem o autoconhecimento, ela também acaba compreendendo muitas vezes como a mente do outro funciona, e aí ela consegue se antecipar ao outro e fazer manipulações emocionais e vários tipos de situações para manipulação da vida alheia. A impaciência, confundindo a franqueza com impaciência ou não esperar o tempo do outro, e um perfeccionismo que jamais vai chegar, porque você fica se cobrando as coisas que o feito é melhor que o perfeito, então você fica se cobrando numa perfeição que nunca vai chegar e nunca faz nada. A vingança, que você confunde o temperamento explosivo e a coragem e a franqueza com o você ficar expondo situações ou a falta de ou a coragem ser aquilo que faz o que quer. Então você vai lá e se vinga porque você é assim mesmo. É uma confusão, uma inversão de valores muito grande. A ansiedade, o dogmatismo, porque só o seu lado, só o seu saber, só a sua visão é que é válida e você não abre chance para o outro se expor ou para que a consciência se amplie, para ter o conhecimento também de outras vertentes, de outros ângulos. E a fuga da realidade, você não enfrenta, né? Até o próprio medo, até o próprio não querer enfrentar, você acaba vivendo em um mundo que não é o mundo que você precisa viver, fugindo das situações, das responsabilidades. Chegamos aos nossos mitos. O primeiro mito que a gente vai estudar fala sobre o mito que Oiá não come carneiro. Oiá desejava ter filhos, mas ela não engravidava. Ela procurou um babalaô, ele recomendou fazer um ebó é uma oferenda. Nesse ebó existiam vários elementos, panos coloridos, búzios, e também tinha o sacrifício de um carneiro. E Inhansã fez o ebó e ela conseguiu engravidar, teve 9 filhos, foi conhecida como Yaomomezã, a mãe que deu luz a 9, as pessoas diziam lá em Ansan. Ela ia para o mercado vender o dendê dela, muito feliz, satisfeita e honrada com a felicidade que ela teve de conseguir engravidar, mas a partir do momento que ela engravidou, que ela deu luz aos filhos dela, ela nunca mais comeu carneiro em agradecimento, em respeito ao que o carneiro proporcionou a ela. E aí o mito acabou aqui. Né? Que ensinamentos nós temos desse mito? Esse mito nos fala claramente sobre o valor da gratidão. Em agradecimento ao que o carneiro proporcionou a ela, o carneiro foi sacrificado, né, para quem alcançasse a meta dela. Ela, em agradecimento, ela decidiu que ela nunca mais comeria carneiro. E a gente precisa estar sempre atento a todas as pessoas, situações, locais, enfim, tudo que faz parte da nossa história, por onde a gente passou e que contribuíram para a gente ser quem a gente é, para o alcance de nossa meta, para a nossa felicidade, para, enfim, para a nossa vida atual. Todo mundo que fez parte desse caminho, a gente precisa estar grato a eles e reconhecer o valor que todas as pessoas tem para que a gente seja quem a gente é. Então, nosso passado merece respeito. Honremos o nosso passado para que a gente tenha um presente coerente e com isso tenha felicidade e equilíbrio na nossa vida presente. Existe um outro mito que fala que Nhansan ganha seus atributos de seus amantes. Importante falar que o mito ele não tem nenhum compromisso com a realidade.
né? Não queremos falar aqui que Nhansan teve múltiplos amantes. Nós que estamos aqui contando uma história a partir de elementos que o inconsciente traz e que, quando eles surgem do inconsciente, passam por várias barreiras da consciência e chegam de forma alegórica. E a forma alegórica desse mito é que Nhansan ganhou atributos dos seus amantes. Vamos ver qual é a mensagem do mito. Nhansan usava os seus encantos para sedução e para adquirir poder. E ela entregou-se, né, a vários homens, e de cada um ela recebeu um presente depois que, né, que ela partia. Então, com algum ela casou-se, teve 9 filhos, e ela também ganhou o direito de usar a espada. E ela usava a espada para defesa própria e defesa dos seus filhos. De Oxaguian, ela adquiriu o direito de usar o escudo que ela usava para defender-se dos inimigos. De Exu, ela usou a magia. Ela pegou um ebó com Exu, que ela manipulava o fogo, lembram da aula lá de Xangô? E com isso ela pôde realizar todos os desejos, né, dela e dos seus protegidos. Com Oxóssi, ela aprendeu a caçar e ela buscava alimento para ela e para os seus filhos. E ela foi aprimorando com a magia dela com Exu, ela ganhou o poder de se transformar num búfalo para proteger a si e aos seus filhos. E o tempo foi passando, com o Logun Edé, ela conseguiu o direito de pescar e de se alimentar dos frutos que a água tinha para si e para os seus filhos. De Obaluayê, ela conseguiu o controle dos Eguns, do mundo dos mortos. E com Xangô, ela pegou o domínio dos raios. Ela, né, ele compartilhou com ela o segredo dos raios e do fogo. E ao final das conquistas, ela partiu para o reino de Xangô, por quem ela se apaixonou bastante. Foi foi o último relacionamento dela e também ela ficou com ele até o final da vida dela. Os ensinamentos que esse mito traz para a gente, né? Que Nhansan, com todos os relacionamentos nesse mito, traz para a gente, para a nossa explicação. A gente vê que ela pegou de cada companheiro um atributo e ela usava em benefício dela e dos seus filhos. E aí a gente começa a entender que todas as experiências que a gente tem, elas nos enriquecem. Não tem aquela coisa do relacionamento que foi em vão, né? Que não valeu de nada, a pessoa não aprendeu nada. Todo relacionamento que você tenha, ele te amplia um pouco sua consciência, ele te faz aprender alguma coisa. Nada é em vão. Não tem dia perdido, não tem tempo perdido. Você precisa estar atento ao que aquele tempo está te ensinando. E aí você vai descobrir o que é aquilo ali. Todas as experiências que a gente encontra são oportunidades da gente ampliar a nossa consciência, e estar atento a isso é muito importante. Outra coisa que é muito importante é a nossa postura de aprendiz, reconhecer a oportunidade de conhecimento, de aprendizado e beleza nas mínimas coisas, para você tirar aprendizado de tudo. Quando você se acha já sabedor de tudo, você fecha a tua mente para o aprendizado e você perde oportunidades de crescimento, de ampliar a tua consciência. Aquela coisa de você já conheço isso, já vi esse filme. Isso aí te fecha, te bloqueia e você deixa de assimilar, de adquirir aprendizado. Mesmo que seja uma repetição, quando você vê um filme mais de uma vez, você sempre vê coisas diferentes, lê um livro. Tudo que você faz uma revisão, você pega dados que anteriormente você não percebeu, mas que estavam lá. Então, tudo é válido. Quando você se coloca como um aprendiz, sua vida ganha em qualidade de aprendizado, para que você amplie consciência, que você siga adiante com a tua individuação. Todos os nossos relacionamentos, amorosos ou não, né? O mito se fixa em relacionamento amoroso, mas todos os relacionamentos, amorosos ou não, eles te preparam para o futuro, te preparam para o caminho, para um sentimento de plenitude, para a ampliação do seu próprio eu. E aproveitemos todos eles para que a gente cresça com isso tudo. Mais um mito fala que Oiá deu à luz Egungun. A gente já falou que Egum são espíritos desencarnados. Egungun é um desencarnado ilustre, porque Egungun são os antepassados que fundaram famílias, que têm clãs. Então existe todo um ritual de Egungun, onde eles são reverenciados. Tá?
Então Oiá não podia ter filhos, um rito diferente, tá? Oiá não podia ter filhos e ela, seguindo o conselho de um babalaô, ela, ele disse a ela que ela só engravidaria depois que ela fosse possuída com violência. E lá um belo dia, Xangô a possuiu dessa maneira e ela engravidou, deu à luz 8 crianças, só que todas mudas. Ela não satisfeita com essa situação, ela voltou a consultar o babalaô. Ele orientou que ela fizesse sacrifícios, ela fez, ela engravidou, só que a criança não era muda, mas ela tinha uma voz cavernosa, uma voz rouca. E essa criança era Egungun, né, que o Egungun é um antepassado ilustre que fundou cada família, e é por isso que nas festas de Egungun, a única mulher diante da qual Egungun se curva em reverência é Nhansan, porque Nhansan é mãe de Egungun. O que esse mito está falando para a gente? O mito está falando de relacionamentos estagnados, relacionamentos complicados, relacionamentos violentos e as suas consequências, sejam eles amorosos ou não. E as consequências dos relacionamentos com essas características. Está falando também do que a gente chama de ponto de ruptura. O que é um ponto de ruptura? É aquele momento na sua vida em que você vê a chance da sua vida mudar e você aproveita aquilo e você cresce. Um ponto de ruptura quando a tua vida está estagnada, você não está satisfeito, mas talvez está na zona de conforto, acontece algo que te dá um saculejo, te dá um empurrão para frente, e você pega aquele tranco, lógico que muitas das vezes não é tão confortável, mas aquilo ali te faz abrir, ampliar o horizonte, e você muda, e você melhora, e você amplia. É o que o mito está falando. O que a gente está vendo aqui? Muitas das vezes esses pontos de ruptura são dolorosos e são bruscos, e como que os frutos da violência nos impedem até de falar. Né? Os filhos de Yansan foram mudos, eles nos impedem tocar no assunto, é complicado, mostrar aquele assunto é complicado, e você precisa consultar muitas vezes profissionais que vão te fazer a tua consciência abrir, você vai estar atento ao ponto de ruptura para que você possa deixar brotar aquilo que estava vivo, que você julgava morto. Lembra que o Egum é um espírito desencarnado, né? Um morto que voltou através de Yansan. Coisas que você julgavam esquecidas, potencialidades suas que estavam lá subjugadas pela violência, quando você permite, elas afloram. E foi isso que aconteceu, né? O filho veio, e aí é lógico que ela deu a seguir com a vida dela para que então conseguisse com a sua individuação. E aí todo relacionamento ruim deixa marca e a gente precisa estar atento a não se permitir, né, ser abafado por essas situações que só trazem tanto desequilíbrio, né, e fala de superação desses traumas, trazendo à tona, trazendo a consciência material que a gente julgava que estava reprimido e que estava lá e que apareceu. Tá? Egungun são os antepassados ilustres, né, que voltam da morte para serem homenageados, e foi isso que aconteceu com a ampliação da consciência de Nhansan dentro do mito. Volto a falar, mitos não têm compromisso com a realidade, com a história, eles têm compromisso com os conteúdos inconscientes que precisam vir para a consciência, e nesse caminho eles ganham imagens, porque muita repressão existe, muita desconhecimento existe, e quando eles vêm, eles só conseguem vir através de imagens, de mitologias, de sonhos, que a gente vai lá e busca decifrar para entendê-los melhor. Eu espero que a gente tenha alcançado o nosso objetivo com essa aula, que todos já tenham aí bastante consciência de que o nosso objetivo não é fazer uma aula sobre o que já tem pronto nos livros e na internet, não é falar sobre oferenda, não é falar sobre cor, não é falar simplesmente relatar um mito, não falar nada, é fazer com que o médium, que o adepto ou não,
Aproveite esses ensinamentos e traga para a sua vida diária, sua vida prática. É muito bom a vida religiosa, é maravilhoso e emocionante, mas é muito bom também você pegar esse ensinamento e colocar na tua vida prática, né? A gente já falou aqui sobre coragem, falou sobre hedonismo, já falamos de justiça, já falamos de amizade, de trabalho, e é muito bom quando a gente consegue transformar esse conhecimento na prática do dia a dia. E vamos falar sobre Oxum na nossa próxima aula, que é a deusa do amor e da fecundidade. Então vamos falar do amor que Oxum representa. Tenhamos todos uma boa reflexão, sejamos todos felizes e muito grato por hoje.